Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do OpsiCast. Eu sou Camila Gimenez, sou sócia do Opsi Blum Advogados, sou responsável pelo contencioso digital. Estou aqui com a Nina Pinheiro hoje, trabalhamos juntas, e a Nina, gestora do contencioso especial, vai contar aqui um pouco para a gente como é que é a jornada de um contencioso estratégico de um escritório de advocacia que trabalha com direito e tecnologia. E sobretudo, né, Nina, a gente quer desmistificar a ideia de que contencioso só se trata de litígio, de disputa, de processo, de tribunal, mas que também se trata de conexão ao negócio, de estratégia, de atuação regulatória e administrativa. A gente escolheu alguns temas, né, Nina, que a gente atua aqui no dia a dia para trazer para vocês e mostrar um pouco desses temas, falar um pouquinho mais em profundidade sobre eles e como é que é a nossa jornada nessas frentes de atuação. Eu acho, Nina, que a gente pode começar aqui falando um pouco sobre ataques cibernéticos que geram fraudes financeiras. A gente tem visto um aumento exponencial sobre esse tema no Brasil e acho que pode ser um bom lugar do começo para a gente começar a conversar, né? O que você acha? Com certeza, Camila. Primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Acho que esse papo vai ser super proveitoso, trazer um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos casos práticos, como que a gente atua e mostrar o quanto que essa atuação mais multidisciplinar ela é muito importante aqui quando a gente fala de contencioso, né? Pensando um pouco nessas fraudes cibernéticas, eu queria ouvir um pouquinho de você, Camila, pensando nos últimos 5 anos, se você consegue trazer um panorama de como que a atuação desses hackers, desses atacantes, ela tem se tornado mais sofisticada e o quanto que isso tem impactado o nosso dia a dia enquanto escritório e em termos de resposta a incidentes. Bom, eu acho que todo mundo que nos acompanha deve ter visto alguma coisa na imprensa sobre isso, deve ter lido alguma matéria, deve ter visto em algum jornal sobre esse assunto, e o que a gente tem visto é uma diferença muito grande dos últimos 5 anos para cá, uma evolução muito grande desse tipo de ataque em volume, variedade e quantidade. O que a gente vê, se a gente pensar mais ou menos em 5 anos atrás, eram cenários muito específicos que envolviam um ataque de ransomware, então o hacker invadia, criptografava uma base de dados da empresa, pedia o pagamento de um determinado resgate, a empresa entrava numa jornada de tentar restabelecer o negócio sem pagar o resgate, uma discussão de como investigar, enfim, e a gente começou a ver a partir de 22, 23, uma mudança, uma migração para ataques mais focados em APIs, né? As APIs são essas interfaces que conectam, vamos pensar que seriam as portas dos fundos aí dos sistemas que conectam um sistema ao outro. Então a gente começou a ver uma migração para ataques em APIs e no final do ano de 2024 a gente começou a ver uma mudança brutal nesse tipo de comportamento do atacante. A gente começou a ver os ataques mais focados em infraestrutura financeira, infraestrutura de conexão de serviços financeiros, né? Os atacantes buscando credenciais de acessos legítimas para fazer acessos que os sistemas identificam como legítimos, mapeiam, monitoram, né, rastreiam o ecossistema, o ambiente de uma empresa, o sistema computacional da empresa e identificam onde há aqueles pontos de conexão com o sistema financeiro. A partir daí, né, invadem aquele determinado sistema, fazem transações de milhares de reais, normalmente operações usando Pix por conta da velocidade, pulverizam valores em diferentes contas, em diferentes instituições financeiras e vão levando esses valores por várias e várias camadas perante muitas instituições até normalmente chegar em exchanges e transformar isso em criptoativos. Então a gente viu uma mudança desse comportamento nos últimos tempos e a gente está vendo também os números escalando exponencialmente, né? Em julho de 2025 a gente teve o maior impacto financeiro desse tipo de ataque. A gente está falando de R$1 bilhão envolvido nesse tipo de ataque cibernético. Uma outra coisa que eu acho bacana dizer também, Nina, é que a gente vê uma evolução, inclusive, das autoridades a respeito disso, né? As autoridades começaram a reagir muito fortemente, Bacen começou a editar novas regras, né? Em especial regras sobre melhorias no mecanismo essencial de devolução, nos MEDs, quero que depois você conte um pouquinho sobre isso, mas para que seja possível ver mais camadas de pulverização desses valores, para facilitar, né, o follow the money, um rastreio e a devolução, um bloqueio de valores. A gente viu também a Febraban se posicionar e pensar em uma autorregulação aqui, em especial
para aqueles clientes que usam suas contas bancárias para passar, né, esse dinheiro de origem ilícita. A gente viu também um evento da Febraban-Tech no começo de 26, em que o Bacen se posiciona no sentido de que gestão cibernética, segurança da informação não é mais um problema só da área de tecnologia da informação, mas que precisa ter uma visão integrada de riscos, né, precisa ter uma visão de governança. E agora, né, no final do mês de abril, foi sancionada uma legislação em que se ampliou as penas relacionadas a ilícitos digitais, né, o furto mediante fraude eletrônica, com penalidades maiores para esse tipo de invasão e de ataque. Então a gente também está vendo uma reação das autoridades que estão atuando mais fortemente nessa linha. Agora, Nina, já que eu trouxe aqui um pouco o panorama, né, o que a gente tem visto, eu queria que você contasse um pouco como é que se estrutura uma atuação num caso como esse e como é importante a gente ter um olhar multidisciplinar para esse tipo de ataque cibernético, né, porque não envolve só segurança, não envolve só tecnologia, não envolve só sistema financeiro nacional. Conta um pouquinho como é que é esse contexto, Nina. Perfeito, Camila, obrigada. Quando a gente fala de uma fraude financeira, a gente está falando aqui de vários possíveis impactos, né? Então a gente vai ter o impacto lá direto, que é o impacto financeiro. Então no dia 1, muitas vezes o principal urgência é recuperar esse dinheiro, e o que a gente tem visto é que existem vários meios de recuperação, mas que o principal deles é o meio administrativo. Então, como você bem trouxe, a questão da abertura dos MEDs. Quando a gente fala desse mecanismo de devolução administrativo, ele é aberto no próprio Bacen. E a partir daí, esses valores eles podem ser bloqueados pelas instituições recebedoras e devolvidos para a instituição que foi vítima. Muitas vezes, essa instituição ela não consegue fazer essa abertura direto, então a gente precisa dessa interlocução com esses outros intermediários para que, de fato, esses bloqueios possam ser feitos. E aqui a gente está falando numa circunstância de que os desvios foram feitos a partir do mecanismo PIX. Mas nem sempre vai ser isso, né? Então, às vezes a gente vai ter, por exemplo, desvio a partir de TED, de antecipação de recebíveis. A gente tem várias formas aí de atuação desses atacantes. Então, a depender da forma como que foi feita essas transações, o melhor caminho para fins de recuperação ele vai variar. Então, pode ser tanto pelo meio administrativo, pode ser por meio de notificações extrajudiciais, contatos comerciais com o gerente da conta, pode ser necessário uma ação judicial para um arresto cautelar de algum valor. Pelo meio criminal também é algo que a gente tem visto muito essa atuação, porque a gente mitiga alguns riscos, porque quando a gente fala de pulverização de valores, o que tem de visibilidade é a primeira camada dos valores. Essa primeira camada, muitas vezes, são só de laranjas. Então, não adianta adotar nenhuma medida coercitiva em face dessas pessoas, a gente precisa ir quebrando cada camada. E, para isso, a gente precisa de um poder judiciário muito atuante, desses direcionamentos técnicos, com as informações necessárias para, de fato, chegar ali a um valor de recuperação mais relevante para os clientes. Para além dessa questão da recuperação dos valores, a gente também precisa de uma atuação muito integrada, pensando aqui em impactos regulatórios, porque a depender do que foi afetado, a gente pode ter necessidade diferente de comunicação. Então, por exemplo, se para além da pulverização e desvio de valores, também foi possível acessar contas de clientes, pessoa física, com acesso a dados bancários dessas pessoas, a gente pode ter aqui um impacto sobre a perspectiva de proteção de dados. Pode ter uma necessidade de comunicar a NPD. E para fazer todas essas avaliações de risco, se vai ser necessário comunicar determinado ente regulador, Bacen, ANPD, CVM, a depender do caso, é muito importante que o profissional esteja ali focado e possa fazer toda essa análise de risco pensando em todas essas possíveis frentes. Então a gente tem sim um time multidisciplinar envolvido e para amarrar todas essas questões a gente tem ali a questão técnica, que ela é muito relevante. Então quando a gente fala de fraudes dessa magnitude, é muito importante a gente ter na mesa um assistente técnico, muitas vezes terceirizado, então não vai ser alguém da própria empresa, porque às vezes a gente tem sim cooptação de colaboradores, então esse envolvimento de alguém imparcial é muito relevante nesses casos. E esse time técnico é quem vai amarrar ali qual foi o vetor inicial, se todas as vulnerabilidades identificadas, elas de fato já foram sanadas, se não foram sanadas, e de fato documentar tudo isso, ter uma cadeia de preservação dessa prova, então a cadeia de custódia, isso foi
registrado numa ata notarial, para garantir que essa prova que está ali é uma prova robusta, que ela pode subsidiar as medidas investigativas da autoridade policial para chegar numa responsabilização, chegar numa autoria, e também respaldar o regulador de que a vítima fez tudo que estava ao seu alcance, de que de fato o que foi impactado foi só aquilo que a gente está comunicando. Então essa frente técnica, ela também é muito importante ter esse elemento junto com a estratégia jurídica, porque é ela que vai respaldar ali os próximos passos. Sim. E acho que nesse sentido, Nina, contribuindo aqui, uma das principais lições de sucesso que a gente aprendeu nessa jornada trabalhando tantos anos com esse assunto é que uma gestão centralizada de crise permite tomada de decisões melhores e mais ágeis. E normalmente quando a gente segmenta, quando a gente segrega e a gente não tem times multidisciplinares trabalhando juntos, a gente pode não ser tão eficiente na gestão de crise, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente viu episódios, por exemplo, que o time de perícia forense computacional, que são os técnicos, né, essa empresa, esse fornecedor que a Nina trouxe aqui, que é especializada nessa investigação forense, que vai avaliar logs, ambientes, vai encontrar vestígios, vai entender por onde o atacante entrou, o que ele fez, se ele explorou ou não algum tipo de vulnerabilidade e tal. Quando eles não têm uma interação com o jurídico, às vezes a gente chega em documentos que não vão embasar decisões jurídicas, mas fato é que todas as decisões jurídicas que a gente vai tomar aqui, né, seja as de acionar órgãos reguladores, seja para embasar uma investigação policial, seja para fazer uma quebra de sigilo junto a uma exchange, elas dependem de informações técnicas, né? Então, é fazer um depara, né? O que tecnicamente aconteceu para quais são as consequências jurídicas. Precisa acionar algum fornecedor, a gente teve alguma falha de algum fornecedor que nos prestava serviço, e para a gente conseguir responder tudo isso do ponto de vista jurídico e fazer as avaliações e tomar as decisões corretas, a gente precisa ter uma investigação forense que tenha sido já construída nessa perspectiva. Então, ter esses times multidisciplinares trabalhando junto, né, Nina, e não segregar as atuações, é fundamental para que se faça uma boa gestão de crise. Com certeza. E para além disso também, né, muitas vezes quando a gente fala desse tipo de fraude, a gente tem falhas internas também, dentro da própria vítima. Então, assim, mapear essas questões e trazer isso de uma forma que não traga também prejuízo numa eventual responsabilização é um olhar estratégico que precisa ser feito. Então, aquele material ele vai ter finalidades diferentes a depender do que você pretende fazer. Então, o foco vai ser no fornecedor que participou do incidente, o foco vai ser nos dados que foram afetados. Esse olhar e esse direcionamento estratégico é muito importante nesse trabalho multidisciplinar. Sem dúvida. E nessa perspectiva, né, percebam que tudo que a gente menos fala é de processo, né? Muito provavelmente, e o que a gente tem visto aqui nos últimos casos que a gente tem atuado, é uma atuação muito forte da Polícia Federal, né? A cúpula da Polícia Federal especializada em crimes cibernéticos, que vem atuando nesses principais casos no Brasil. E, normalmente, para eles atuarem, eles também precisam de relatórios técnicos, desses pareceres que são importantes para embasar e direcionar a investigação policial, né? Muitas vezes também a gente usa os mecanismos do Marco Civil da Internet, né, a legislação lá de 2014, que traz responsabilidades dos players de internet, para que a gente possa investigar logs, quebrar sigilo de plataformas, ajudar a identificar usuários de internet que eventualmente usaram algumas ferramentas que foram utilizadas naquele tipo de ataque. Então, é também uma jornada, e aí quando a gente pensa em repatriação de valores, a gente pensa, né, primeiro administrativamente, por todos esses mecanismos que o próprio Bacen criou, e depois a gente pensa na esfera criminal, né, na autoridade policial realmente perseguindo valores, apreendendo bens, sequestro de bens, arresto de valores, para tentar mitigar o prejuízo financeiro. Uma outra coisa que eu acho bacana a gente contar aqui um pouquinho também, né, o que a gente está vendo sobre inteligência artificial, né, para uso desse tipo de ataque. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um caso muito grande em Hong Kong, em que uma pessoa do departamento financeiro de uma empresa de engenharia, essa pessoa recebeu um e-mail, como se fosse os executivos da área financeira da empresa, pedindo uma reunião, falando sobre uma determinada transferência de valores, né? Como a gente já está treinado para olhar e-mails e desconfiar, esse profissional desconfiou desses e-mails, mas como ele foi chamado para uma reunião, ele entrou numa reunião por vídeo, ele fez uma reunião que estavam o CFO, o CEO da empresa e tal, e que todos orientaram a fazer 15 transações financeiras no valor de milhões de dólares.
E como ele participou dessa reunião por vídeo, ele acreditou nisso, ele fez as transferências e depois ele descobriu que nenhuma das pessoas que participaram daquela reunião eram pessoas reais, né? Eram todas imagens criadas por deepfake, então inteligência artificial, basicamente sendo usada para enganar alguém em uma determinada circunstância para transferir valores. E a gente tem visto inteligência artificial também sendo utilizada nessa jornada para outras circunstâncias, né? Seja para identificação de vetores de ataque, né? Hoje os atacantes eles conseguem ganhar muito mais escala e velocidade para mapear ambientes, sistemas das empresas, identificar onde estão os problemas. A gente vê muitos casos ainda de phishing de engenharia social, porque agora os phishings podem ser absolutamente customizados, né, sob medida para fazer aquela pessoa acreditar que de fato é uma circunstância, é uma circunstância verdadeira, é uma abordagem verdadeira. A gente tem visto também IA sendo utilizada para criar códigos maliciosos que consigam passar fora do radar, né, das ferramentas de segurança, então também para desenvolver, para programar. E mais recentemente a gente vê algumas notícias no mundo aí sobre exploração em chatbots, né, as empresas deixando seus chatbots abertos, obviamente, para o público em geral interagir para consumir os seus produtos e serviços, mas injeção de conteúdos nos chatbots de modo que eles ou direcionem para um site falso ou mandem um ambiente que não é verdadeiro para vítima. Então, em linhas gerais, Nina, a gente tem muito trabalho, né, nessa linha de atendimento, e eu acho que o que a gente pode contar nem sempre a gente está falando de resolver os problemas com processos, né? Talvez gestão de crise, processo seja uma parte da jornada, mas não seja toda a jornada. Exatamente. Vamos mudar de tema, Nina? Vamos falar um pouquinho de ANPD. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, né, de privacidade, as pessoas elas pensam muito naqueles processos judiciais do consumidor que ajuizou uma ação num juizado especial contra uma empresa por conta de um vazamento de dado, por um tratamento irregular de dado. Mas, Nina, eu queria que você começasse contando aqui um pouquinho quais são os processos administrativos que existem na NPD e qual que é a diferença entre eles, né? Para quem não é muito dessa jornada, sobre o que a gente está falando quando a gente fala de processo administrativo na NPD? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente está falando de ANPD, a gente tem que primeiro entender como que é a forma de regulação da agência. Então, quando a gente olha para a fiscalização, a gente tem que entender que essa é uma fiscalização que ela vai ser sempre responsiva. E o que isso quer dizer? Ela é pautada primeiro por medidas orientativas, mais corretivas, preventivas mesmo, e a partir daí vai ter um escalonamento nas medidas que vão ser impostas. Então, vai avaliar também a questão da boa-fé e do comportamento de cada agente. Então, se você teve uma cooperação durante todo esse procedimento, a chance de você chegar lá ao final e ter uma sanção, ela também é muito reduzida. E se isso acontecer, ainda assim é possível aplicar, por exemplo, atenuantes. Então, quando a gente olha para um processo de fiscalização da NPD, a gente tem essas principais fases, tá? Eu queria destacar aqui primeiro uma atuação mais em termos de monitoramento, depois essa fase mais preventiva e depois, de fato, a fase repressiva, que é quando vão ser aplicadas essas sanções. Quando a gente fala de monitoramento, o principal procedimento que a gente tem aqui é, por exemplo, a questão dos requerimentos dos titulares. Esses requerimentos, eles visam cumprir um direito ali, que você está tendo uma dificuldade de acessar o DPO, de acessar por meio dos canais disponíveis no site, você não conseguiu cumprir aquele direito, por exemplo, acessar os seus dados, excluir os seus dados, buscar a portabilidade desses dados. Então você tem ali um direito que você não consegue exercer e para exercê-lo você pode submeter essa requisição para a NPD. A NPD, quando ela avalia esses casos, ela dá a oportunidade do controlador responder esse titular e visando sempre a solução daquele caso. Então esse tem que ser o foco principal, tá? Essa análise, ela não é uma análise de mérito, então não tem um certo e um errado nesse primeiro momento. A análise da NPD, ela é muito mais estatística, agregada, ela vai avaliar todos os requerimentos que ela recebeu ali ao longo do último ciclo de monitoramento para, a partir daí, pautar as próximas ações de fiscalização. Aonde que ela tem que focar a energia, aonde que vai ser um processo sancionador, se precisa elaborar um guia orientativo sobre um determinado tema que está gerando muita dúvida. Por exemplo, aqui agora com a questão da autenticação de menores, validação de idade, toda essa questão, esse é um olhar que a NPD está dando e, a partir daí, ela pode também pautar outras medidas.
Então, quando a gente fala de requerimento titular, é nessa fase mais de monitoramento. É para pensar no macro, a partir daqui tem muita reclamação desse assunto, vou pautar e vou fiscalizar que é nessa titular de questão. dados pessoais que procura NPD para fazer uma determinada reclamação e isso gera um pequeno processo administrativo. Né? Exato, é um pequeno processo administrativo, o controlador responde, mas a partir daí tem uma análise mais macro, pensando no setor que aquele controlador está atuando, a quantidade de reclamações e como que isso vai poder refletir em outros processos. Num segundo momento, a gente já tem um processo aqui um pouco mais coercitivo. Então, ela já identificou que aquela questão é uma questão. Então, por exemplo, um controlador recebeu aqui 100 reclamações titulares falando que não conseguem acessar o encarregado. Talvez tenha um problema nessa empresa. Então, a NPD pode instaurar um processo ali de fiscalização, de monitoramento, determinando, por exemplo, uma medida corretiva para que indique os dados do encarregado no seu site. Isso feito, esse processo pode ser arquivado. Então, ainda tem uma fase ali preliminar que tem toda essa possibilidade de você, de fato, convergir e cumprir o que está na lei. Num terceiro momento, então, por exemplo, teve esse processo, o controlador não respondeu, ficou inerte, não respondeu, não indicou o nome do encarregado, a partir daí a gente já tem um potencial descumprimento. E daí a NPD pode sim instaurar um processo sancionador ou um processo preparatório, que é um processo que, na verdade, vai colher informações preliminares ali, tem todo um contraditório, você tem a possibilidade de se defender, mas tem uma colheita prévia de provas para chegar a uma conclusão se tem ou não infração. E daí só depois vai chegar, de fato, na aplicação de uma sanção. E nesse processo sancionador, a gente também tem toda uma questão de contraditório. Então, você vai ter a oportunidade de se defender, a NPD pode se manifestar, você pode recorrer de uma decisão para levar uma decisão colegiada no segundo grau. Então, assim, existem vários meios até chegar, de fato, à aplicação de uma sanção. Então, quando a gente fala de processo de fiscalização na NPD, a gente não está falando de um único processo. A gente está falando de um encadeamento de medidas para daí, de fato, chegar à aplicação no final de uma sanção. E o comportamento aqui dos agentes é algo que é muito relevante quando a gente olha para isso. É isso que eu ia te perguntar, Nina, porque a gente tem atenuantes nesses processos, né? E aqui também, acho que tem uma mudança de mindset de que não é um comportamento litigioso, mas precisa ser um comportamento colaborativo, né? E esse comportamento colaborativo pode mitigar responsabilidade. Conta um pouco pra gente, Nina, sobre como são essas atenuantes e como é que esse comportamento colaborativo pode auxiliar a empresa que está passando por um processo como esse na NPD. Perfeito. Como eu mencionei, quando a gente olha para a atuação da NPD, a questão da boa-fé é algo que é muito forte. Quando a gente fala de atenuantes, isso vai ser refletido ali no momento da aplicação da dosimetria da pena. E isso pode chegar a uma mitigação, quando a gente está falando, por exemplo, de uma pena de multa, até 90% de redução do valor, tá? Eu estou falando aqui de atenuantes possivelmente combinadas, não só uma exclusivamente, mas uma das atenuantes que a gente observa aqui em processos sancionadores que a gente viu que já foram aplicados é justamente você cessar voluntariamente uma infração. Então, assim, antes da instauração de um processo sancionador, você identifica de forma proativa que determinado comportamento, determinado tratamento, ele pode potencialmente violar a LGPD e você corrige essa rota. Então, feito isso, a chance de você ter lá na frente a aplicação de uma sanção, e quando eu digo aqui de multa atenuada, é algo muito maior. E é mais um elemento de defesa que você pode se aproveitar. E aqui, quando a gente fala do comportamento dos agentes, é esse comportamento também pautado pela forma como essa regulação se dá. Então, a ANPD, ela divulga inúmeros materiais orientativos, se manter atualizado, vendo todos os materiais, avaliando as suas políticas internas, toda a governança interna que tem para, de fato, garantir que o que está sendo aplicado lá está sendo refletido na prática de determinada forma, é algo que é muito valioso. Ter um meio eficaz de resposta a esses titulares é uma outra questão muito valiosa também. A gente observa que deixar de responder esse requerimento titular é um enorme alerta ali. Então, isso vai ser considerado no momento de fiscalização. Então, você também ter esse canal e atuar de forma proativa é algo que a gente recomenda, que é esperado de um agente de tratamento, pensando aqui no melhor desdobramento desse tipo de procedimento. Que, de novo, não é litigioso, ainda que tenha todas as fases de litígio, que você vá ter essa argumentação, mas aqui é muito mais uma construção colaborativa para tentar chegar a uma conformidade dessa lei. Exatamente, demonstrar um nível de maturidade, né, e não exatamente entrar em conflito numa rota de litígio. Nesse sentido, Nina,
quais são os números da NPD hoje, né? Eles publicam e tal. O que a gente tem de processo? Qual que é o perfil desse tipo de processo? Onde que estão chegando esses processos administrativos? A NPD tem uma página super bacana, depois eu até recomendo a todos checarem, que ela traz um panorama, tem BI sobre todos esses números de processos. A gente tem atualmente 82 processos instaurados, e quando eu digo processo, a gente está falando desde o processo de fiscalização, preparatórios, que são aqueles preliminares ali antes de um sancionador, e o processo sancionador propriamente dito. Quando a gente olha para os sancionadores, a gente tem 12 processos, desses 8 já foram concluídos, e a gente está falando ali de um número muito gritante de entes públicos, tá? E daí isso aqui também reflete no que a gente tem observado em termos de sanção. Então, quando a gente olha para a sanção, a maior parte é advertência. A gente teve um caso de multa, de um caso ali que a gente, de fato, teve um ente privado que foi sancionado, mas quando a gente olha para entes públicos, que não é nenhuma possibilidade de aplicação desse tipo de sanção, a gente tem ali um número gritante de advertências. E quando a gente olha também para esses números, eu acho que um recorte aqui que é relevante trazer é o escalonamento desse tipo de procedimento. Então, dos 82 desde 2020, 30 foram do último ano para cá. Isso também demonstra ali um amadurecimento da NPD em termos de fiscalização. Agora também a transformação da NPD em agência, que vai estar ali fiscalizando questões envolvendo ECA digital, também é um direcionador dessa questão desses números, e esses números eles demonstram isso, que a fiscalização ela vem sendo aplicada de forma recorrente e que se preocupar com esse tipo de demanda e pensar principalmente nessa forma de atuação colaborativa, focada em maturidade, não necessariamente litígio, é algo que tem que ser observado aqui quando a gente fala de fiscalização. Sim, e com o crescimento, né, dos servidores da NPD, do time que trabalha na NPD, a gente espera que inclusive haja um crescimento nesse tipo de atuação, inclusive voltado para a ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente para o Ambiente Digital, né, que a NPD já diz que vai olhar para isso, que é uma prioridade. Está nos temas prioritários. Exatamente. Com certeza. Então a gente espera também que haja um crescimento nesse sentido desses processos administrativos dentro da NPD. Se tudo der errado, gente, também é importante lembrar que temos judiciário, né? É possível também ajuizar ações anulatórias, mandados de segurança, que são aquelas ações judiciais tradicionais em que você busca o judiciário para combater uma decisão de uma determinada autoridade coautora. É também um caminho possível. A gente não viu ainda isso acontecer de forma relevante no Brasil, mas eu acho que conforme esses processos administrativos forem amadurecendo, as sanções forem sendo aplicadas e principalmente para entidades privadas, né? Acho que esse é um ponto também que puxa muito a jurisprudência. E as empresas começarem a precisar discutir se aquela penalidade foi adequada ou não, se é legítima ou não, a gente também vai poder discutir isso no judiciário, mas ainda é um tema incipiente no Brasil. A gente ainda não tem uma jornada de jurisprudência especificamente sobre esse tema de proteção de dados e privacidade. Nina, podemos fechar nosso bloco aqui de privacidade? Vamos para o nosso último tema? Vamos. A gente também trabalha muito, né, em casos que envolvem propriedade intelectual sobre software, né? E aí quando a gente fala de software, a gente está falando normalmente de lei de software. A gente tem uma legislação específica no Brasil que trata de software, que é lá da década de 90. A gente está falando de lei de direitos autorais, então a gente fala sobre propriedade intelectual, sobre software. A gente também fala muito sobre concorrência desleal, né, que está lá na lei de propriedade industrial, mas que também tem relação com isso. E a gente tem aqui processos, né, Nina, e aí litígios, e aqui realmente litígios de altíssima complexidade, em que se discute muito violações de licenças, cópias não autorizadas, reproduções indevidas, aproveitamento parasitário. Nina, conta um pouco essa jornada e, sobretudo, eu queria que você trouxesse o desafio que a gente tem no judiciário para tratar desses temas que são, do ponto de vista de tecnologia e também de direito material, super complexos. Perfeito. Quando a gente fala desses casos, eu acho que está muito ligado com aquela nossa frase inicial de desmistificar o que a gente tem em termos de contencioso. Então, quando a gente está falando aqui de processo de software, a gente, para além de todos os argumentos jurídicos e das leis que você mencionou, a gente também tem uma necessidade muito grande da prova técnica. Então, de como essa prova técnica ela vai ser construída. Porque é a partir disso
que o judiciário vai conseguir decidir se teve uma violação, se não teve, se teve uma cópia indevida, se aquele uso de licença extrapolou o que estava no contrato, se não teve. E para essa prova técnica, a gente também vai precisar aqui de assistentes técnicos, fornecedores externos, muitas vezes, para elaborarem um laudo robusto, fazendo toda uma análise ali dessa violação, dar uma comparação do código-fonte, né, quando a gente fala aqui de software, que é o que vai pautar ali a expressão que é protegida. Num processo como esse, a gente vai ter uma perícia judicial, que é um perito que é nomeado de confiança do juiz para fazer toda uma análise, resposta de quesitos. A gente está falando de processos assim, extremamente longos, complexos e puramente técnicos. E quando a gente fala de termos técnicos e a necessidade de traduzir isso para um judiciário, que no final do dia é quem vai decidir, a gente precisa aqui recorrer a outros elementos. Então a gente está falando de processos de muitas páginas, assim, milhares de páginas, e dessa robustez técnica. E daí a gente recorre muitas vezes, por exemplo, a elementos de visual law, que a partir desses elementos visuais a gente consegue muitas vezes construir, por exemplo, uma analogia entre aquilo que de fato foi violado, o que de fato foi encontrado naquela perícia com o que de fato aconteceu. Então, construção por meio desses outros elementos é algo que a gente precisa recorrer, e essa necessidade aqui, essa capacidade de mapear e, de fato, mobilizar outros conhecimentos que não só puramente jurídicos é um diferencial muito grande nesses processos. Nesse sentido, Nina, é super importante a gente trabalhar com assistentes técnicos que sejam capacitados para fazer esse tipo de jornada, né? Esses são processos que eles não são processos só de natureza jurídica, como a Nina trouxe aqui. A prova técnica ela é fundamental, mas também entender onde angular o ataque nessa prova técnica, como produzir essa prova técnica, é muito importante para o sucesso numa ação judicial como essa. Então, aqui de novo a gente tem um olhar de que para esse tipo de assunto a gente também precisa de uma atuação multidisciplinar, né? Então, não somos só nós aqui, advogados e advogadas que têm essa jornada de cuidar de processos judiciais, esse conhecimento sobre processos, né, regras processuais, conhecimento sobre técnica processual, mas também embarcar aqui na jornada profissionais com outras habilidades. Penso que a habilidade em tecnologia assim, é o número 1, né? Essas decisões, como Poder Judiciário, normalmente tem dificuldade de compreender tecnicamente, seja o tema direitos autorais, né, seja o entendimento de como o software funciona, o que é um código-fonte, onde que está a inteligência do negócio, o que é a parte valiosa, como se mensura quanto vale um código-fonte de uma ferramenta que não é uma ferramenta de prateleira, né? Quanto tempo se usa para o desenvolvimento, que tipo de recurso se usa para esse tipo de desenvolvimento, inclusive IA também vai mudar esse jogo, né? Porque a gente vai começar a produzir de uma outra forma, mas enfim, nessa jornada toda, ter a clara compreensão técnica do que efetivamente aconteceu e poder contar com relatórios técnicos é fundamental. A gente também pensa muito, né, nessa prova digital que é perecível e que muda ao longo do tempo, então muitas vezes a gente precisa lançar mão de ações de busca e apreensão de dados, né, para que as perícias também sejam feitas nos processos judiciais pelos peritos nomeados pelo juízo, mas por fim também esse olhar multidisciplinar de trazer pessoas que são redatoras linguistas, né, que conseguem nos ajudar a escrever uma linguagem bem simples, de trazer pessoas que sejam designers, que nos ajudam a estruturar imagens, recursos visuais, para que a gente possa conseguir transmitir para o judiciário efetivamente o que aconteceu naquele caso, o que quer dizer uma determinada prova técnica, qual era a previsão de um determinado contrato de licença. Então, o tempo todo a gente está nessa jornada de redescobrir, redesenhar, e não tenho dúvida que a gente vai ter muita discussão ainda sobre questões de software no Brasil, e penso que as próximas discussões elas estarão relacionadas à inteligência artificial, né, em especial direitos autorais nesse ecossistema. Com certeza. Gente, espero que a gente tenha ajudado o pessoal aqui, Nina, a entender um pouco como que funciona um contencioso digital, né, como que hoje a gente pensa em soluções para esses problemas complexos que a tecnologia nos coloca, que não sejam essas soluções que somente passem por processos, por tribunais, né, mas que encontrem aí caminhos que sejam efetivos e eficientes para esse novo mundo digital. Nina, super agradeço a tua participação. Foi um prazer participar, Camila. Obrigada pelo convite. Foi muito bacana estar contigo, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo OpsiCast.